Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, chegou o grande dia do mês então. Vamos fazer o nosso 10º aporte na carteira do canal. Vamos reinvestir os dividendos, pessoal. E já posso dizer, hein? Dividendo recorde aqui no mês de junho para nós, para investirmos agora em julho. Muito bom. Vamos fazer a atualização da nossa carteira então. Lembrando, pessoal, que essa carteira nós investimos R$500 por mês, né? Mais os dividendos no mês anterior, né? 10º aporte então. Vamos lá. Pessoal, antes de iniciarmos então aqui o aporte do mês e analisarmos a carteira, vamos entender então, né, como é que funciona o plano de alocação da nossa carteira. Essa carteira teve início, então, dia 14 de novembro de 2024. Estamos indo, então, para o 10º aporte agora. Essa carteira, ela é dividida da seguinte forma, pessoal. Nosso plano de alocação é 30% em ações brasileiras, 25% em fundos imobiliários e fiagros, né? 20% em renda fixa, 20% no exterior, através de ETFs ou BDRs, né? E 5% em cripto, também através de ETFs. Então, com relação aos fundos imobiliários e fiagros, nós pretendemos ter, então, na carteira, quando ela estiver totalmente montada, né? 12 fundos imobiliários e 13 fundos de investimento do agronegócio, 13 fiagros, né? E com relação a ações brasileiras, pretendemos chegar a 10 ações brasileiras, tá? É importante nós termos aqui uma reserva de emergência, né? Essa reserva de emergência, estima-se aqui que nós tenhamos, então, 6 meses de nossas despesas mensais guardadas, né, na renda fixa com uma liquidez diária, né? Para, como o próprio nome fala, né, em alguma emergência você ter esse dinheiro disponível a qualquer momento. Essa reserva de emergência, pessoal, muitos optam em primeiro montar a reserva de emergência para depois começar a investir na renda variável. Outros acreditam ser mais interessante começar a montar a reserva de emergência paralelo já com os investimentos também na renda variável. Por exemplo, se você tem R$500 para investir, você pode colocar R$200 na reserva de emergência, R$300 você vai começar a investir na renda variável. Assim você vai montando a sua reserva de emergência paralelo, né, aos seus investimentos na renda variável. Isso é muito particular de cada um, né, pessoal? Enfim, você tem que entender o que é mais interessante para vocês, né? Até porque muitas vezes, para você montar 6 meses, né, de despesas mensais suas, isso pode levar muitas vezes muito tempo, né? Então pode acabar até desanimando você a investir aí na renda variável, né? Então realmente tem que ver se é interessante montar a reserva de emergência primeiro ou se montar a reserva de emergência paralelo já aos investimentos na renda variável. Tem que entender qual é a sua melhor solução, né? Nosso 10º aporte, então, realizado no dia 14 de julho de 2025. Pessoal, responda aqui embaixo nos comentários. Você tem um plano de alocação definido? Se sim, digite 1, se não, digite 2. Pessoal, então, antes de nós fazermos nosso aporte, vamos lá para o Investidor 10 e ver como é que está a situação atual da carteira, né? Antes do aporte do mês. Vamos lá, então. Ok, pessoal, então antes do aporte do mês de julho de 2025, que será feito na data de hoje, dia 14 de julho de 2025, vamos ver como é que está a carteira, então, né, antes do aporte, né? Então, valor aplicado hoje, R$ 4.567,57, um saldo bruto aqui de R$ 4.778,33. Então, esse é o saldo bruto. Uma variação aqui positiva de 4,61%. Ok, vamos ver como é que está, então, como é que se movimentou a carteira nesse mês, né? Então, vamos ver aqui no mês de junho, olha só. Mês de junho, nós tivemos um ganho de capital de R$ 179,92, o patrimônio R$ 4.747,49, tivemos um ganho de capital de R$ 179,92 e um valor aplicado de R$ 4.567,57. Isso no mês de junho, né? No mês de julho, nós já estamos assim, ó. Hoje, dia 14 de julho, né? Estamos aqui com um patrimônio de R$ 4.778,33, um ganho de capital de R$ 210,76 e um valor aplicado de R$ 4.567,57. Então, isso aqui é mês de julho, né? Então, nós estamos com a nossa carteira da seguinte forma, olha só. Em ações, então, nós estamos com 29,86%, ações brasileiras, né? Em ETFs, 25,51%. Lembrando que ETF, pessoal, está incluso os ETFs lá fora, né? Que a gente investe nos ETFs lá de fora, negociados aqui na Bolsa Brasileira. E também tem ETF de Bitcoin, tá? Então, nossos Bitcoins, eles estão através de ETFs também. Então, 25,51% já são os ETFs, mais o Bitcoin, tá? Mais as criptomoedas, que no caso é o Bitcoin só que a gente investe, né? Fundos imobiliários nós temos aqui, então, com 24,63%. E a renda fixa na tampa aqui, ó, 20% em renda fixa, ok? Então, essa é a composição da carteira atual antes dos aportes do mês de julho. Vamos olhar mais algumas situações aqui, ó. Aqui nós temos, então, o resumo de como é que está aqui, né? A carteira de ações, R$ 1.426,61, uma variação positiva de 3,58%. Fundos imobiliários, temos 9 fundos imobiliários, né? Ações, temos 5 ações, né? Fundos imobiliários, temos 9 fundos imobiliários e fiagros, R$ 1.177,13, uma variação positiva de 5,62%. ETFs, né, incluindo a criptomoeda também, né, que a gente investe através de ETF, que é o Bitcoin, né, R$ 1.218,81, uma variação positiva de 4,09%. E renda fixa, R$ 955,78, isso é uma variação positiva também de 7,31%. Vamos ver rapidamente como é que estão as ações aqui, ó. Temos 5 ações, né? Lembrando que a nossa carteira a gente vai querer ter, quando ela estiver totalmente montada, nós queremos ter em torno de 10 ações, né? Temos por enquanto só 5. Deixa eu ordenar as ações aqui por ordem de rentabilidade. A Copasa temos 14 ações, estamos com uma rentabilidade aqui de 23%. A Petrobras temos 11 ações aqui, uma rentabilidade de 6,55%. Caixa de Seguridade aqui, 6 ações apenas, né? Por enquanto não temos, estamos no 0 a 0 aqui, né?
A CEMIG, 22 ações, estamos com uma rentabilidade negativa aqui de 4,46%, uma variação negativa, né? Podemos falar assim, não é rentabilidade, é variação. E o Banco do Brasil também, né? Com uma variação negativa de menos 8,53%. Lembrando, pessoal, que o nosso foco aqui é equalizarmos aqui, né? Os saldos de cada ação aqui. Por exemplo, nós temos aqui a Caixa de Seguridade aqui, ó, com R$ 86 apenas, e a CEMIG com R$ 237. O restante tudo aqui acima de R$ 300, né? Então, nós vamos estar aportando então, ou na Caixa ou na CEMIG aqui, tá? Nós vamos fazer o aporte quase certo, vamos ver como é que vai estar, então, né? Daqui a pouco. Na CEMIG, até porque ela está ainda com... Nós estamos com uma variação negativa aqui, né? Para chegar próximo de R$ 300, né? Aí nós vamos ficar somente a Caixa de Seguridade aqui. Aí, quem sabe, no próximo mês a gente investe também na Caixa de Seguridade, né? Nós vamos ver como é que vai ficar isso aqui, tá? Lembrando, pessoal, que o Banco do Brasil também está com uma excelente oportunidade agora, né? Está com um baita desconto aí. Nosso preço médio está R$ 23, ele já está a R$ 21 aqui, né? Mas a própria CEMIG também está com um descontinho interessante aqui, né? O Banco do Brasil está mais, né? Mas a CEMIG também está com um dividendo bem interessante também, né? Enfim, nós vamos ver depois, analisar com quem que nós vamos botar. Mas é quase certo aqui, né? Para a gente deixar a nossa carteira equilibrada aqui, equalizada aqui, em CEMIG e Caixa de Seguridade, que são as duas bolas da vez aqui, tá? Essas são as ações. Agora, para os fundos imobiliários e fiagros, nós temos aqui, vamos ordenar também aqui por ordem de variação. Nós temos aqui, ó, o Fiagro RZAG 11 cotinhas, uma variação positiva já de 13,06, muito bom, né? O FGA, outro Fiagro também, variação positiva de 11,56%, o GARI 11, 10,4%, o CPSH 11, né, fundo de shopping, 9,41%, o KNSC, fundo de papel, 5,6%, o outro Fiagro aqui, AZQ 11, 5,17%, o VGHF11, fundo imobiliário Hedge Fund, né, 1,95%, e o SNEL 11, pessoal, estamos aqui com 4,19% negativo. O único negativo aqui é o SNEL 11, tá? Então é o seguinte, nós vamos analisar, depois a gente traz quais são os fundos que nós vamos estar investindo. Lembrando que na nossa carteira de fundos imobiliários, nós vamos querer ter, pessoal, em torno de 15 ativos, né? 3 fiagros e 12 fundos imobiliários. Basicamente isso que nós vamos ter. Temos 9 ainda, né? O que a gente precisa também fazer aqui, pessoal, é equalizar também aqui, né? O saldo é exatamente os mesmos aqui em cada fundo imobiliário. Isso que a gente pretende fazer aqui, tá? A gente vê aqui, por exemplo, né? CPSH11, maior posição nossa, tá? A princípio nós vamos estar investindo aqui. O SNEL 11 nós vamos dar uma seguradinha, pessoal, não vamos investir agora, tá? Ele está com uma situação lá um pouco complexa com relação aí às suas usinas da segunda emissão, ainda que não entraram em operação. Enfim, vamos aguardar um pouquinho. KNSC 11, olha só, o PVP aqui, 1,01, já está caro, né, pessoal? Então, fundo de papel não dá para investir, pessoal, com PVP acima de 1, tá? Então, tem fundos mais interessantes aqui. Por exemplo, aqui, ó, esse Fiagro aqui, o FGA11, né? O FGA11, ele está aqui com R$ 85 apenas, ó, está com PVP de 0,91, tá? Tá bem interessante aqui esse fundo imobiliário, esse Fiagro aqui, tá? Então, é bem provável que nós vamos investir em fundos imobiliários e fiagros nesse fundo aqui agora, tá? Ele já cresceu aqui, ó, 11%, né, de variação, né? Só que a gente tem pouquinha coisa nele, né? Então, é por isso, pessoal, que é importante a gente manter exatamente o mesmo valor aqui, ó, investido neles, para não acontecer isso que aconteceu agora. Olha só, o fundo que eu tenho aqui uma valorização interessante, a segunda maior valorização, é o FGA11, esse Fiagro, né? Eu tenho 11%, só que eu só tenho R$ 85, né? Tá vendo? Ó? Então, se eu tivesse aqui os 200 e poucos reais, como tem os outros aqui na frente, os 190, né? Eu teria uma rentabilidade muito maior, né? Então, por isso que é importante você ter todos eles aqui no mesmo patamar aqui, né? Então, a gente vai ter que dar uma equilibrada aqui, tá? KNSC não vamos investir porque já está com PVP alto. O GARI 11 já está quase no preço justo. MXRV11 também no preço justo. Tem o quê? Esse RZAG aqui que também está interessante, tá vendo? Ó? É a maior variação positiva que nós temos, né? E está com 0,92. Então, acho que dá para a gente fazer aqui aportes tanto no RZAG como no FGA11 nesse mês, tá? Não vamos colocar nenhum ativo novo aqui nos fundos imobiliários e fiagros, tá? Vamos equalizar isso aqui primeiro, ok? Os ETFs, pessoal. O Coin 11 é o nosso Bitcoin, né, pessoal, que paga dividendo, bem interessante, tá? Olha só, uma variação de 18% e pagando dividendo, pessoal. O dividendo dele deu quase 2% nesse mês, tá? De dividendo. Já descontando imposto de renda, tá? Acho que deu 1,8 mais ou menos, tá? Depois a gente pode ver lá. E o QBTC é o que nós tínhamos antes, pessoal, nós estamos mantendo ele aqui na carteira por enquanto, tá? Tá valorizando, vamos deixar assim. E hoje, em Bitcoin, quando nós for investir, nós vamos estar colocando sempre, então, Coin 11, tá? Esse mês aqui nós não vamos colocar nada no Bitcoin, porque ele já ultrapassou os nossos 5%, né? Se nós somar aqui, né? Tem esse 1,99, que é o Coin 11, e o QBTC11, que é outro ETF de Bitcoin também, é 3,94. Então, passou 5%, a princípio, a China não vamos estar investindo nesse mês. Depois nós vamos ver certinho. Tem o Gold 11, que é o ouro, também valorizou bem, né? 7,56%. O SPY 11, que vai ser o ETF que nós vamos estar investindo daqui para frente, porque ele paga dividendo também, tá? Então, nós vamos estar investindo aqui para frente em ETFs, né? Para dolarizar o nosso patrimônio. No SPY 11, no SPY11, que ele paga dividendo também, está em torno de 1% de dividendo e mais a variação, né? Também, que ele replica o índice S&P 500. E o Coin 11 também, né? É o Bitcoin também. Beleza? O NASI 11 é o que nós temos em carteira também. Vamos deixar por enquanto, né? Tá com uma variação negativa aqui, tá? Então, isso nós vamos estar mexendo. E a renda fixa, né? O que sobrar, então,
depois a gente coloca na renda fixa, né? Estamos usando lá o Banco Sofisa, né? Que está pagando 105% do CDI. Então é isso que nós temos hoje. Vamos ver os proventos, como é que foram do mês, né? Para que a gente possa também reinvestir os proventos que recebemos no mês de junho e agora no mês de julho. Então, provento total, pessoal, da carteira recebidos e a receber já provisionados, R$ 141,76 aqui, né? Somando tudo, né? Inclusive o que tem para receber ainda. E no mês de junho, nós recebemos aqui, ó, R$ 29,95. Então, isso é o que nós temos garantido, então, que nós recebemos de proventos no mês de junho, R$ 29,95. Então, isso aqui é o que vai somar com o nosso investimento mensal de R$ 500. Então, nós vamos investir nesse mês R$ 529,95, ok? Então, é isso aqui, pessoal. Então, agora nós vamos fazer, então, os aportes. Depois a gente vem aqui novamente para mostrar como é que ficou a carteira depois dos aportes, ok? Ok, pessoal, fazendo um resumo aqui, então, né, da carteira antes do aporte. Nós temos aqui a seguinte situação, como nós já vimos lá no Investidor 10, né? Renda fixa temos 20% na carteira. Ações brasileiras, 29,86%. ETFs, 25,51%. Já está incluso aqui os ETFs de Bitcoin também, né? Que é o que nós investimos aqui em criptomoedas, somente Bitcoin também. Fundos imobiliários e FIAGROS, 24,63%. Então, essa é a composição da carteira. Temos aqui, então, no nosso plano de alocação, né? Ações brasileiras, a nossa meta é 30%, estamos com 29,86%. Fundos imobiliários e FIAGROS, nossa meta é 25%, estamos com 24,63%. Renda fixa, nossa meta é 20%, estamos aqui na tampa, né, pessoal? 20% também. E no exterior, ETFs e BDR, estamos aqui com meta de 20%, estamos com 19,58%. E criptomoeda, nossa meta é 5%, estamos com 5,93%. Então, essa é a situação da carteira, pessoal, antes do aporte, então, do mês de julho. Vamos calcular, pessoal, a performance da carteira, então, né, antes de nós fazermos o aporte do mês, nós temos aqui, né? Então, a performance da carteira desde o início, né, que foi dia 14 de novembro de 2024 até 14 de julho de 2025, então, 8 meses aqui, né, de investimento. Nós temos aqui o valor aplicado, R$ 4.567,57. Dividendos já recebidos e a receber ainda, já provisionados, né, R$ 141,76. O valor aplicado real, pessoal, então seria o quê? Seria o valor aplicado menos os dividendos, né? Todos os dividendos nós reinvestimos, né, aqui na nossa carteira. Então, daria R$ 4.425,81. Um saldo bruto de R$ 4.778,33. Isso daria, pessoal, uma performance de 7,97% na nossa carteira. Aqui temos a equaçãozinha certinho aqui, né, da performance. Performance é igual ao quê? O saldo bruto, menos o VAR aqui, né, que é o valor aplicado real, dividido pelo valor aplicado real, vezes 100 para ter em percentual, né? Então, aqui temos, então, a nossa performance da carteira. Agora, vamos lá para o Investidor 10, então, fazer o nosso aporte do mês. Depois vamos ver como é que fica, então, a situação depois desse aporte. Pessoal, o nosso aporte está aqui, então, né? Nós vamos aportar, então, os R$ 500, que é o valor aplicado mensal, né? E mais os dividendos referente ao mês de junho, né? Que foi R$ 29,95. Então, isso aqui é o dividendo recorde que nós temos, pessoal, até agora, né? O maior dividendo aí que nós já ganhamos aí no mês, né? Muito bom, né? Então, vamos investir no total R$ 529,95. Então, nós vamos investir na CEMIG, 14 ações aqui a R$ 10,80, nós conseguimos. Banco do Brasil, 2 ações a R$ 21,09. No FIAGRO, a AZQ11, 20 cotas a R$ 7,46. No ETF SPY 11, né, que é o que replica o S&P 500 e paga dividendos, uma cota a R$ 102,61. E o restante que sobrar, então, né, no CDB do Banco Sofisa, que rende 105% do CDI, R$ 74,76, totalizando, então, os R$ 529,95, ok? No final, então, pessoal, como nós vamos ver lá no Investidor 10, temos, então, o valor aplicado de R$ 5.097,52 e um saldo bruto aqui de R$ 5.313. Então, esse é o valor, né, que nós temos, então, aplicado na carteira do nosso canal. Vamos agora, então, lá no Investidor 10, fazer esses aportes aqui e ver como é que ficou, então, né, a situação após esses aportes. Ok, pessoal, vamos aqui aos aportes do mês, então, vamos ver os lançamentos que nós fizemos aqui. Então, na data de hoje, dia 14 de julho, né, nós compramos, então, o SPY 11, uma cota a R$ 112,61. O FIAGRO AZQ11, 20 cotas a R$ 7,46. A ação do Banco do Brasil, né, 2 ações a R$ 21,09. CEMIG 4, ação também, 14 ações a R$ 10,80. Então, esses foram os investimentos na renda variável do mês, né, data de 14 de julho. E aqui embaixo, na renda fixa, então, que sobrou, né, que foi R$ 74,76, no Banco Sofisa, que paga 105% do CDI. Então, esses foram os aportes do mês. Resumo da carteira aqui, pessoal. Valor aplicado aqui em cima, né? R$ 5.097,52, um saldo bruto de R$ 5.313. Então, nós temos aqui, né? Após a aplicação, a carteira ficou configurada da seguinte forma. Ações brasileiras, 30,45%. ETFs, né? Incluindo aqui já os Bitcoins também, né? Que nós investimos através de ETFs. Estamos com 25,2%. Fundos imobiliários e FIAGROS, 24,95% e na renda fixa, 19,4%. Então, nós temos aqui, pessoal, que no mês de junho, mês anterior, né, nós tínhamos aqui um ganho de capital de R$ 179,92. Agora, no mês de julho, já estamos aqui com um ganho de capital de R$ 215,48. Vamos só ver aqui os proventos, pessoal, só para a gente fazer uma análise rapidinha aqui, né, desde o início da carteira. R$ 141,76 é o que nós temos já recebidos e provisionados já, né, a gente vê então que todo mês ele vem crescendo aqui os proventos, né, olha só. No primeiro mês, lá em novembro de 2024, ganhamos R$ 1,00,
Dezembro, R$ 5,60. Em janeiro, R$ 6,37. Em fevereiro, R$ 6,33. Em março, R$ 13,87. Em abril, R$ 15,49. Em maio, R$ 14,71. E olha agora em junho, ó, o estouro que deu. R$ 29,95. Para o mês de julho, pessoal, já temos até agora R$ 16,90, tá? Então, estamos crescendo nossos dividendos aqui, né? Por que ele deu esse pico? Porque nós temos ações também, né? E as ações não pagam todos os meses, né? Por isso que dá, às vezes, essas discrepâncias aqui, né? Por isso que agora tivemos aí R$ 29,95, quase R$ 30 de dividendos, tá? Nós só colocar somente esses fundos imobiliários, pessoal, que é algo que paga de forma recorrente, a gente vê aqui a escadinha crescendo, né? Olha só que bonito isso aqui. Todo mês crescendo aqui os seus dividendos por conta dos fundos imobiliários e fiados, né? Que eles pagam todos os meses, né? Bem interessante, olha só. Mês de maio, R$ 11,18. Mês de junho, R$ 12,71. E mês de julho, até agora, R$ 13,28. Então, a gente vem uma escadinha crescente aqui, né? Nos fundos imobiliários. Isso que é muito bom, né, pessoal? É a questão dos dividendos. Vamos voltar lá para as ações, então, para a gente ver como é que tá. Com relação às variações aqui, né? Temos aqui ações variando positivamente aqui 3%, fundos imobiliários e fiados 4,92%, ETFs 4,32%, né? E renda fixa 7,31%. Colocando aqui as ações, pessoal, como é que nós ficamos agora? Banco do Brasil, estamos com uma variação negativa ainda de menos 8,29%. Temos R$ 399 agora no Banco do Brasil. CEMIG, variação de menos 2,78%, R$ 388 de saldo. Caixa de Seguridade, R$ 86. Petrobras, R$ 359. E Copasa, né, R$ 378. Lembrando que a Copasa temos a maior variação aqui, pessoal, né, 21,32%. Tá? Então, pessoal, a intenção nossa é deixar o saldo aqui, em todas as ações aqui, o mesmo. Então, nós temos aqui uma defasagem ainda, né, em Caixa de Seguridade. Então, é bem provável que no próximo mês nós vamos investir aqui em Caixa de Seguridade para deixar isso aqui bem equalizado, tá, pessoal? Para que a gente possa seguir aqui com a carteira bem balanceada no que diz respeito aqui à quantidade de valor investido em cada um, ok? Então, esse é o nosso objetivo aqui, manter o máximo possível aqui equalizado esses valores investidos aqui. Com relação aos fundos imobiliários e fiagros, pessoal, vamos ver também como é que está a situação aqui. Nós temos aqui, o único com variação negativa é o SNEL 11, com 4,19% negativo, né? Temos investido aqui R$ 127. Depois temos, na sequência aqui, VGHF 11 com 2,62% positivo. A AZQ11 que nós investimos hoje, né, R$ 336. MXRF11 com R$ 95, KNSC11 com R$ 88, CPSH11 R$ 217 e por último aqui o RZAG11 temos a maior variação, né, com R$ 98. Ok, pessoal? Nós vamos analisar aqui para os próximos investimentos, pessoal, duas questões importantes aqui. Em primeiro lugar, o saldo, né, que a gente quer deixar o máximo equalizado, mas em primeiro lugar ainda, antes de investir, nós vamos estar olhando aqui o PVP, né, que é o preço do valor patrimonial. Então, as ações aqui com acima de 1, nós não vamos, por enquanto, investir em mais nenhuma, vamos aguardar. Temos uma situação um pouco diferente aqui, que é o SNEL 11, nós vamos aguardar também, tá? Que ele está com algum problema aí com as emissões, com as usinas da segunda emissão, né? Que apenas uma só foi conectada na rede ainda, tal. Enfim, vamos aguardar ele. E o restante aqui, ó, KNSC e o MXRF11, fundo de papel principalmente, né? Acima de 1 não dá para comprar, pessoal. Então, nós vamos segurar esses aqui. Então, nos próximos meses, nós vamos ver o quê? Temos aqui, forte candidato aqui a nós investirmos para equalizar a carteira aqui, né? Temos aqui o RZAG11, que está com um PVP de 0,92. O FGA11, pessoal, está com um PVP de 0,91. O VGHF11 também com um PVP de 0,90. Então, nós vamos estar analisando aqui, lembrando, pessoal, que nós estamos apenas com 9 ativos, né? A gente pode muito bem também colocar ainda mais 6 ativos, que é o nosso foco aqui, né? Mas temos opções interessantes aqui para o próximo mês. Vamos aguardar a carteira se movimentar, né? Para a gente ver como é que fica, então. Nos ETFs, pessoal, né, nós temos aqui também, o único que está com uma variação negativa aqui é o NASI11, né, lembrando que nós não estamos mais investindo no NASI11, estamos focando aqui no SPY11, que é o que paga dividendos, né, então estamos comprando somente o SPY11, temos aqui o ETF do ouro também, Bitcoin, nós temos aqui o QBTC11 e o COIN11, o COIN11 é o nosso foco agora, porque ele paga dividendos, né, então temos o QBTC11 que nós já tínhamos aqui no mês anterior, né, então vamos deixar por enquanto aqui, dessa forma, né, e mais na frente a gente vê o que a gente faz aqui com esses outros ETFs aqui que a gente talvez não venha investir mais. Nem o QBTC11, nem o NASI11, vamos ficar focados mesmo no SPY11 e no COIN11, tá? Bitcoin é COIN11 e ações americanas vamos colocar no SPY11, né, que é o S&P 500, né, as 500 maiores empresas americanas aqui em um único ativo. E além de ele pagar ótimos dividendos aqui, né? Então esse é o nosso foco aqui. E renda fixa, né? Então sempre que sobrar lá, a gente coloca aqui no Banco Sofisa o CDB com liquidez diária que rende 105% do CDI. Esse nós vamos estar investindo aqui. Ok, gente? Então, mais um mês, né? Vamos aguardar o próximo mês para ver como é que a nossa carteira se comporta. Vamos então fazer um resuminho lá no final do nosso vídeo para a gente ver então como é que ficou, né? Após os investimentos desse mês aqui, as aplicações dos R$500 mais os dividendos do mês de junho que nós aplicamos. Vamos lá então para finalizar o vídeo. Ok, pessoal, então finalizando aqui o vídeo, né, nós temos aqui então o valor aplicado então R$ 5.097,52, um saldo bruto de R$ 5.313, né? Isso aqui após o aporte do mês. Como é que ficou então a alocação do ativo depois dos aportes, né? Ficaram assim, ó. Ações no Brasil, nosso foco
Nossa meta é 30%, estamos com 30,45%, tranquilo, né? Fundos imobiliários e fiagros, 25% é a meta, estamos com 24,95%, então bem próximo também, né? Renda fixa, nossa meta é 20%, estamos com 19,4%. No exterior, através de ETFs e BDR, né? Estamos com a meta de 20%, estamos com 19,78%, e criptomoedas, meta 5%, estamos com 5,42%, tá? Então, aqui está, então, a composição da nossa carteira hoje, né? De acordo com o nosso plano de alocação. Então, pessoal, nós estamos aqui bem alinhadinho, né? Com o nosso plano de alocação aqui, seguindo ele aqui à risca, tá? Bem interessante essa disciplina que nós estamos tendo aqui. E assim, pessoal, um plano de alocação definido é muito importante porque ele que vai direcionar os nossos aportes, né? Vamos supor que no mês de agosto, isso aqui se movimente de uma forma diferente. Por exemplo, vamos supor que os fundos imobiliários aqui caiam para 23% no próximo mês de agosto. Então, isso aqui vai dizer o quê? Opa, se o fundo imobiliário caiu aqui para 23%, nós temos que investir mais aqui aonde? Em fundos imobiliários. Então, você consegue aproveitar os momentos de queda, né, de um determinado tipo de ativo, para que você possa sempre estar o quê? Investindo sempre nos ativos que estão em baixa, em queda. Lógico, né? Desde que seus fundamentos permaneçam ainda favoráveis, né? Isso que a gente está sempre analisando aqui nos nossos vídeos do canal, em todos os ativos que nós temos aí. Ok, gente? Então aqui, vamos agora só fazer uma análise do mês anterior com esse mês, para finalizar o vídeo aqui. Nós temos aqui, né, a meta 30%, olha só, ações do Brasil. Mês passado nós fechamos aqui com 29,86, agora estamos com 30,45. Ótimo, né? Estamos bem dentro aqui do esperado, né? Fundos imobiliários e fiagros, a nossa meta aqui 25%, mês passado estávamos 24,63, agora estamos 24,95, então mais próximo ainda da nossa meta, né? Renda fixa era 20% de meta, tinha 20% no mês passado, antes, né, do aporte, e agora caímos um pouquinho para 19,4%, perfeito também, né? ETFs no exterior aqui, meta era 20%, fechamos ali então a 19,58 e agora 19,78. Muito bom também. Criptomoeda, né? Nossa meta é 5%, estávamos com 5,93 e agora estamos com 5,42. Por que caiu? Porque nós não investimos nada em criptomoeda nesse mês, né? Que nós já estamos acima da meta aqui. Estamos tentando equalizar o máximo possível aqui, tá? Então, esse é o desenho da nossa carteira, pessoal, tá? Antes e depois do aporte. Então, a gente realmente vem mantendo à risca aqui, né? O nosso plano de alocação. Então, isso que importa. Agora a carteira vai descansar, vai ficar até o mês que vem. Mês que vem a gente vem aqui novamente, analisa, vê o que deu, o que não deu, o que subiu, o que baixou, faz novos aportes e segue o barco. Muito simples de investir, pessoal, tá? Seguindo um plano de alocação, não tem errada, não tem como dar errado. Então, lembra, pessoal, que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento, não é para você sair copiando essa carteira aqui para a sua, é para você aprender a estudar e ter um método também, né, bem definido aqui com seus aportes mensais aí. Lembra, pessoal, que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento, estamos aqui estudando juntos, né, para que cada um possa escolher, né, os seus ativos da melhor forma possível, de acordo com o seu perfil de investidor, ok? Mais uma vez, pessoal, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, curta, comente, compartilhe, até o próximo vídeo, então, muito obrigado.